Então, retomando aqui, né, os cuidados que a gente tem que ter nas empresas do Simples Nacional, o fator R é um problema que eu vejo muito acontecer, muito, infelizmente, né? Ele mudou, né, nos últimos anos, e aí o pessoal muitas vezes não pegou essa mudança, né, começou na área depois, e acaba que não conhece, né, as particularidades do fator R. Então, inicia a empresa e às vezes inicia já tributando no anexo 3, e não sabia que tinha que calcular o fator R. Então, esse é um erro muito grave e comum, infelizmente, né? Das empresas que acabam fazendo direto pelo anexo 3, nem olha fator R, nem olha folha de pagamento, e aí depois, como é que fica? Fica ruim para o cliente e para ti também, né? Porque você vai ter que dar um jeito de corrigir. Tá? Então, infelizmente, já vi alguns casos disso acontecer, e aí tem que ser corrigido, né, gente? Porque se a empresa tá lá na listagem, na nossa lei lá do Simples Nacional, se ela tá falando que essa atividade é sujeita ao fator R, não tem como fugir. Ou a gente enquadra na folha, ou a gente vai tributar no anexo 5. O anexo 3, ele é mais vantajoso, né? Começa ali com 6%. Então, na maioria das vezes, vai valer a pena você até aumentar um pouquinho o prolabore dessa empresa, né? Você, né, orientar esse cliente para ele fazer as contratações de forma legal, né? Que às vezes a gente sabe que também acontece aquelas contratações por fora, que a gente já orienta. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento desse cliente. E quando é fator R, atenção dobrada, porque tem que estar cuidando ali a folha, né? O fator R a gente calcula pela folha de salário dos últimos 12 meses, dividido pela receita bruta dos 12 meses. Então, não é só a folha desse mês. Os teus últimos 12 meses vão interferir. Então, você tem que estar fazendo um acompanhamento mensal. E aí, se você não fez os últimos 12 meses, você vai ter que refazer, né? Você vai ter que ou recalcular, ou então colocar, retificar e fazer um prolabore maior, que também não seria o 100% correto, né? Você teria que pagar ali pelo anexo 5, mas você vai ter que corrigir. Então, desde a abertura da empresa, gente, eu já recomendo, né? Quando a gente tem uma empresa do fator R, a Cláudia ali perguntou, né? Uma dica para a empresa de fator R que está no início. Já começa a fazer prolabore desde o primeiro mês, tá? Por mais que a empresa nem tenha faturado ainda, nem começou ainda a vender, mas já começa a colocar um prolabore. Conversa com o sócio dessa empresa para entender qual que é a expectativa dele, quanto que ele imagina que ele vai faturar, quanto que, né, quanto que ele tem, assim, uma expectativa. Tem como prever 100%? Não, mas pelo menos uma ideia. Se for um profissional autônomo, a gente sabe que existe uma limitação também para um profissional autônomo, né? Não tem como ele fazer mais que 15, 20, 30 mil às vezes sozinho, né? Ele tem uma limitação de tempo, ele tem uma limitação de clientes que ele consegue atender. Então, a gente vai fazer essa conversa com ele e a gente vai cuidar essa questão aqui do Prolabore desde o primeiro mês, tá, gente? Desde o primeiro mês de existência da empresa. Você já coloca um Prolabore e já vai conversando constantemente com esse cliente para entender, tá? O Prolabore a gente tem que estar sempre pensando para frente, né? A gente tem que estar sempre pensando no mês seguinte. Então, é bem importante ter esse cuidado, tá? Ora, só deixar uma ressalva aqui também importante para o pessoal, né? Essa questão do Prolabore, pessoal, principalmente, né, quando a gente fala do MEI, que a pessoa, em tese, é ela mesmo que está exercendo a atividade, ela é fundamental. E também muito cuidado com a questão do caixa, né? Se a empresa teve capital, se ela tem faturamento, para justificar aquele pagamento de Prolabore, porque daqui a pouco também, Mayara, eu já vi casos onde a empresa faz pagamento de Prolabore, mas o Prolabore é maior do que a receita dela, então não bate, né? Daí não faz sentido. Não, daí não faz sentido, né? Mas por isso também é importante da gente começar a empresa com um capital social, né, professor? Não dá para as pessoas vão lá e querem botar um capital social de R$ 500. É Meu verdade. Deus do céu, como é que vai girar uma empresa com R$ 500? Não existe, né? Então, por mais que não exista um valor mínimo, pelo menos eu desconheço, acho que não existe um valor mínimo para o Não. capital. No Mas começo, a gente, inclusive, o MEI, viu, abria com R$ 1 de capital, né? sim, Lá em o MEI 2009. ele é um mundo à parte, né? Mas as empresas limitadas, a gente tem que ter essa noção de que, poxa, a empresa ela precisa, ela vai ter que arcar com os custos, ela vai ter que comprar mercadorias, ela vai ter que pagar o contador, ela vai ter que pagar as despesas. Então não dá para ela começar com R$ 500, R$ 1.000. Isso aí não dá para nada, né? Então, assim, é ter essa noção também já desde o início.
E aí tentar já desde o começo colocar um Prolabore. Não precisa ser um Prolabore enorme, né? Vai depender de acordo com o faturamento que ele espera ter, né? O Fator R, ele fala que se a empresa tiver 28% do seu faturamento em folha de pagamento, ela pode tributar no anexo 3. Então, 28%, não é 100%, não é 200%, para a gente tomar essa atenção aí, né, gente? E é interessante, viu, Mayara? Isso que você falou também, pelo quê? Você falou que no começo o pessoal já vai para o anexo 3 direto, como se aquilo ali fosse um direito dela já desde o início, aonde na verdade não seria. Eu sempre bato nessa tecla, viu, pessoal, de que o empresário, ele eu sei que existem empresários e empresários, tá? Eu, graças a Deus, estou nesse mercado há bastante tempo e comecei, Mayara, também 100% do zero aqui. Quando abri a compliance, era assim, do absoluto zero. Meus primeiros clientes foram MEIs, inclusive. Eles estavam abrindo as suas empresas e o MEI estava começando, estava sendo implantado no Brasil. Para você ter uma ideia, a primeira Olha que legal, não alteração sabia dessa história. a primeira alteração de ato constitutivo de MEI aqui no Ceará, eu protocolei na junta comercial e passou mais de 30 dias parado porque eles não sabiam como proceder, porque não tinha ato constitutivo sendo protocolado lá na junta. Então, como é que eles faziam a alteração? Eles não sabiam como fazer. Então, demorou bastante tempo. Para você ter ideia, viu, Maera? Uma história até bem engraçada. Os bancos aqui, né? Eles, no começo do MEI, eles não abriam conta pessoa jurídica para quem era MEI. Eles não abriam conta pessoa jurídica porque eles não consideravam nem o MEI pessoa jurídica naquele primeiro momento, né? E sempre quando você abria o MEI, estava lá o CPF, né, vinculado à razão social. E aí no começo você não colocava nada de capital, você tinha uma série de regramento. E o que é que aconteceu? Várias empresas abriram como MEI logo lá no início, salvo engano, 2010, e quando foram lá no banco para abrir a conta, o banco não permitiu. E aí foi exatamente por isso que eu fiz o primeiro alteração do ato constitutivo, porque eu ia lá na junta e pedia para ser retirado o CPF da razão social, incluído o ME. E aí demorou, né, bastante até a junta conseguir fazer o primeiro, só que quando veio o primeiro, essa mesma empresa ia no banco, e aí ela estava lá com o seu aditivo, e quando ela apresentava o cartão do CNPJ com o ME, o banco abria a conta. Ela era MEI, mas ele não conseguia fazer a consulta lá no portal do Simples para identificar que era um MEI, só quando ele não via o CPF na razão social, ele entendia, não, se não tem o CPF na razão social, então não é MEI. Então ele abria a conta para o MEI. Então eu me lembro, isso aqui não faz parte do começo, todo mundo, né? Eu lembro que Claro. eu vendia muito assim para os meus clientes, dizendo assim: ó, eu vou abrir tua empresa e tu vai conseguir abrir conta no banco, porque tem um monte aí que tá abrindo e não estão conseguindo. Mas por quê? Porque eu fazia a abertura como MEI, depois protocolava a alteração da razão social. Quando ele tinha um CNPJ bonitinho já com ME, ele conseguia abrir lá a conta no banco. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.